Vamos examinar e analisar algumas questões nesse texto propriamente dito. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Então observe que a nossa luta não é uma luta humana, não é uma luta de carne e sangue. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é uma luta física, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo ou deste século. Então, observe que quando Paulo está falando acerca dos principados e das potestades, ele não está falando que é de um mundo espiritual. Paulo não está falando que é de um mundo externo. Paulo está falando de algo da nossa humanidade. Paulo está falando que os principados e as potestades são deste mundo, ou naquele contexto dele, deste século, do nosso século, não do meu século. Paulo estava falando do século que ele estava vivendo. Então, amados, não podemos aplicar principados e potestades como se Paulo estivesse falando, amados, de demônios, de seres espirituais, sabe, de espíritos desencarnados que estão por aí. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando deste século, deste mundo, onde existe principados e potestades, príncipe das trevas, deste mundo contra hortes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Outro assunto a ser considerado. O que é que você entende quando você lê regiões celestiais? Irmão, região celestial para mim é um lugar elevado. Então existe uma luta aqui travada nas regiões celestiais, né? Nas nuvens, nas alturas, onde existe principados e potestades que estão aí atuando nessas regiões celestiais. Não, amado. Regiões celestiais não é isso. E nós vamos mostrar nas Escrituras porque regiões celestiais não tem nada a ver com isso aqui. Não tem nada a ver, sabe, com esse espaço onde existe uma guerra aqui invisível, onde você não vê, não é isso. Vamos entender pela palavra. Eu trouxe aqui a título de curiosidade algumas informações. Principados e potestades são termos utilizados na Bíblia para se referir tanto a reis e a governantes que estão em posição de autoridade, bem como a líderes religiosos. Isto dependendo do contexto de cada passagem. Principados é igual a príncipes. Potestade é igual a poderes. Então, o que é um principado? É um príncipe, é um rei, é um governante. Alguém que está em eminência, alguém que está em um cargo, em uma posição de príncipe. E ele também pode ser uma potestade, ou seja, ele tem poder, ele atua com autoridade, ele que dita as regras. Então, principado e potestade se refere, nos textos bíblicos, a reis e a governantes que estão em posição de autoridade, bem como a líderes religiosos, e isto dependendo do contexto de cada passagem. Então, fique aqui essa informação para que você já comece aí a perceber a linha de raciocínio da nossa fala, na nossa mensagem neste dia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Olha o que diz o texto. Paulo escrevendo aos Efésios: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Bom, se no capítulo 6 e no versículo 12 de Efésios, você pensa que principado e potestade, hortes espirituais da maldade,
estão atuando nas regiões celestiais, e você classifica regiões celestiais como um lugar elevado, como a proximidades dos céus, como você vai compreender esse texto? Que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porventura, eu e você, nós que entendemos e cremos nesta palavra, que nós já estamos abençoados. Você, porventura, está aí flutuando em uma região celestial, como se fosse aí um lugar elevado, um lugar alto? Claro que não. Então nós precisamos entender, uma vez que você já compreendeu o que é principado e potestade, você agora precisa entender claramente o que são regiões celestiais. Amados, o apóstolo Paulo, ele diz que o nosso culto é racional. Uma vez que o nosso culto é racional, você já começa a entender o que é uma região celestial. Uma região celestial é justamente aí, onde você presta esse culto racional a Deus. E nessa região celestial, que é a tua mente, sabe, é onde gera aí a tua racionalidade, nessa região celestial, ela pode ser dominada por principados e potestades. E Paulo estava falando justamente isso lá no capítulo 6, no versículo 12, que a luta não era física, não era contra a carne e o sangue, mas era contra justamente esses principados e essas potestades, e estas hortes quer dizer grupos, forças, hortes quer dizer grupo, forças espirituais da maldade, que estava justamente atuando aonde? Nas regiões celestiais. Se o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, ou seja, nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender que em Cristo, isso é um culto racional, nós já estamos abençoados. Existem também principados e potestades da maldade, grupos, hortes, forças da maldade, que estão também atuando aonde? Nas regiões celestiais. No mesmo lugar onde Cristo atua, nesta região celestial, onde você presta o teu culto racional, no mesmo lugar onde Cristo atua como um verdadeiro e o cabeça de todo o principado, existe também forças espirituais, principados e potestades, que também procuram atuar aí, nessas regiões celestiais. Por que é que nós estamos vivendo, amado, e vendo tantos filhos de Deus sofrendo, sendo massacrados, destruídos? Por quê? Porque essa região celestial, na mente de muitos filhos de Deus, foram roubadas. Quem está atuando aí não é Cristo. Quem está atuando aí é um principado, é um príncipe, é uma potestade, ou seja, é um governo. São hortes espirituais, são forças que manipulam. E quem são essas forças? Por meio de quem vê essas forças? Dos líderes, dos governantes, sejam eles políticos, mas nesse contexto aqui, são religiosos, porque manipulam a nossa espiritualidade, ou a espiritualidade do povo de Deus. Por quê? Porque a palavra diz assim, mas eles dizem, não, não é assim, é assim. Então eles começam a ter poder e autoridade como verdadeiros principados e potestades nas mentes do povo de Deus, ou seja, nas regiões celestiais, onde era para este povo entender que em Cristo nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção nessas regiões celestiais, mas muitos filhos de Deus estão vivendo com a mente perturbada, se vendo em maldição, se vendo em perdição, se vendo como algo descartável, como algo que não tem nenhum tipo de importância, quando a palavra da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, nos diz que em Cristo nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nessas regiões celestiais. Por que é que você crê e entende que você já está batizado?
porque você já recebeu ensinamento não de qualquer principado e qualquer potestade, mas do cabeça, que é Cristo, nesta região, que é uma região espiritual, região celestial. Olha lá, vamos entender melhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, o homem desprovido desse entendimento de Deus, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque parece para ele loucura. Ele não pode discernir, ele não pode compreender. Ele está limitado. O homem natural, o homem que não tem conhecimento da palavra de Deus, ele está limitado às coisas espirituais, ele não consegue discernir. E quando ele não consegue discernir, ele não vai saber quem é que está conduzindo a sua mente. Ele não vai ter discernimento de quem está, de fato, direcionando a sua vida, de quem está guiando a sua vida. E Paulo continua, 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então aquele que é espiritual, ele discerne tudo muito bem, ele compreende, e de ninguém ele é discernido. Ou seja, o natural não vai discernir, não vai entender o espiritual. O natural, ele vai sempre se apegar às coisas físicas e naturais. Então eles vão sempre acreditar assim: não, irmão, mas eu fui ensinado, o meu pastor me ensinou que principados e potestades são seres das trevas, espíritos caídos, né? Anjos caídos, que estão aí nessas regiões aí lutando. E quando eu ando assim na rua, existe uma guerra travada, e eles chamam isso de batalha espiritual. E eles dizem que isso é o homem natural, o religioso, mas é um religioso natural. E eles dizem que eles estão em uma luta constante contra esses principados e potestades, porque Paulo falou que a luta não é física, não é contra a carne e contra o sangue. Então, irmão, se não é contra a carne e contra o sangue, é justamente contra esses seres espirituais. Não, não é disso que Paulo estava falando. E como é que o religioso, o homem natural, ele tem em mente que ele vai vencer esses principados e potestades? Ele acha que ele vai vencer esses principados e essas potestades através das vigílias, através de um jejum, através de uma consagração ao Senhor. Ele se acha na qualidade ou qualificado para vencer esses principados e essas potestades. Olha, amado, que falta de fato, discernimento. Vamos supor se isso fosse verdade da forma que eles pensam. Se com a barriga cheia, bem alimentado, eles não conseguiriam visualizar sequer essas supostas batalhas, como era que eles, através de um jejum... Não, irmão, você não entende, é porque isso aí são armas espirituais. Aonde que jejum é uma arma espiritual? Aonde que as vigílias e as imposições dos homens e derramamento de óleo são armas espirituais para essas pessoas estarem sendo levadas por esses ventos de doutrina, dizendo que vão vencer aqui essas batalhas nas regiões celestiais, porque eles estão revestidos da couraça da justiça? É porque eles entendem ao pé da letra. Eles estão achando que eles vão de fato colocar algo físico para vencer algo que ele julga ser invisível. E não é, irmão. Nós vamos entendendo. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16, olha o que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? Olha lá, olha a região celestial aí.
O que é uma região celestial? Uma região celestial é isso aqui, não isso aqui físico. É isso aqui onde existem filhos de Deus que tiveram essas regiões celestiais salvas em Cristo. Porque nós entendemos que nós temos a mente de quem? Quem tem a mente de Cristo, principado e potestade não pode atuar mais. Quem tem a mente de Cristo ativada, principados e potestades não pode manipular mais. Ninguém vai chegar na tua vida, amado, e te dar um lencinho e dizer que é consagrado, porque essa região celestial já está salva pela graça de Deus em Cristo Jesus. Quem tem a mente de Cristo não vai cair, amado, nesses golpes, nesse 171. Esses principados de terno e gravata, com Bíblia na mão, não vão te vender um grão de feijão por R$1.000, não vão te dar uma rosa do descarrego, não vão te derramar óleo, não vão te dar um copo com água orada, porque na tua mente, nessa região celestial, quem atua é Cristo Jesus. Principado e potestades na nossa vida não tem vez. A nossa luta não é contra carne e sangue. Não é que nós vamos pegar ele fisicamente, mas nós vamos tapar a boca desses contraditores com a palavra da verdade, com o evangelho da nossa salvação, irmão. É assim que nós vamos calar a boca dos contraditores, desses principados e dessas potestades. Irmão, porque principado e potestade vai se manifestar. Claro que vai. Olha ele se manifestando aí. Quem tem os olhos iluminados já estão vendo as manifestações dele. Mercadejando o evangelho. Negociando. Manipulando a fé do povo de Deus. Enquanto o Brasil e o mundo estão passando uma escassez na economia. Problemas em várias áreas. Saúde. Essa crise é instalada no mundo. E os principados e potestades estão se aproveitando para enriquecer mais ainda. Principados e potestades manipulando o povo de Deus. Recebeu seus R$600 do governo, tem que dar o dízimo do Senhor. Principado e potestade manipulando a mente do povo de Deus, que não tem conhecimento e vive perecendo, irmão. Esses são os principados e essas potestades. Não, eles são invisíveis, irmão. Tu está falando que esses homens não são, não. Fica aí atrás do invisível e aquele que é visível está te sugando, te manipulando. Porque você não vê libertação nesses lugares, você só vê aprisionamento. O povo nunca tinha ouvido falar de Exu Caveira, de Preto Velho, de Tranca-Rua, de Maria Padilha. Aí entra nessas gaiolas, aí vê esses principados e essas potestades. Isso aí, isso aí é Exu Caveira. Isso aí é Tranca-Rua. Não, isso aí aonde, irmão? Eles são os verdadeiros principados e potestades que estão atuando nas regiões celestiais de muitos filhos de Deus que não têm ativado a mente de Cristo. Mas nós temos a mente. Quem recebe? Você tem a mente de Cristo, amado. Olha aí, 1 Coríntios 2,6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Então a sabedoria é falada entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Os perfeitos são aqueles que Deus aperfeiçoou, abriu o entendimento. Quem são os perfeitos? Os perfeitos são estes que entendem que já têm a mente de Cristo para discernir as coisas espirituais. E Paulo disse: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes da onde? Aí, então de onde são os príncipes? Do mundo, que se aniquilam. A sabedoria dos príncipes deste mundo acaba, são aniquiladas. E Paulo disse: nós falamos sabedorias entre os perfeitos, não porém a sabedoria do mundo, nem dos príncipes deste mundo. Paulo não está falando de nenhum tipo de principado e potestade espiritual, desencarnado, que ninguém sabe. Não, Paulo está falando daqui, do mundo. Nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, que acaba. A sabedoria desse povo acaba. E quando é que acaba? Quando a verdade de Deus chega e os expõe ele publicamente. Olha aí.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Olha aí, quem são os príncipes deste mundo? Paulo fala em Tessalonicenses. Os quais também mataram quem? O Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então, quem são os príncipes deste mundo? E no contexto mundo ali, ou é naquele século que Paulo se referia, no convívio de Paulo, na geração de Paulo. Nós temos hoje principados e potestades na nossa geração, no nosso século. Mas Paulo está falando do século dele, no período dele. E Paulo estava dizendo que existia principados e potestades que estavam atuando lá naquele século. E quem eram eles? Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então esses eram os principados e potestades da época de Paulo. Eram pessoas. O texto continua, 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras de quê? Da salvação, amado. Porque esta palavra que nós estamos pregando, ela vai salvar a alma, a mente do povo de Deus. Ela vai sarar as regiões celestiais do povo de Deus. É dessa salvação que Paulo está se referindo. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Deus está irado com esse povo, irmão. Você acha que Deus é brincadeira? O apóstolo aos Hebreus, ele diz que Deus é um fogo consumidor. Você acha que Deus está dando corda, irmão? Mas uma hora, essa corda acaba. Esses homens que estão aí manipulando essas regiões celestiais, manipulando o povo de Deus, estão mercadejando a palavra, vendendo objeto de culto. Porque tudo para ele é objeto de culto. A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. São falsos profetas, ministros de Satanás, adversário, uma palavra contra Cristo. Eles não têm mensagem de Deus. Eles usam as Escrituras para quê? A fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre ele até o fim. 2 Coríntios 11, 3. Paulo continua falando acerca desses principados. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, Paulo vai lá no passado, lá no Gênesis, e ele usa a malícia da serpente para denunciar os principados e as potestades da sua época. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte ou de algum modo corrompidos vossos, olha aí, sentidos, entendimento. E onde é o teu sentido? Onde é o teu entendimento? Na mente, que é a região celestial, onde Cristo é Senhor, sobre aqueles que já receberam esta palavra. Então, Paulo disse, eu estou preocupado para que vocês não tenham a mente de vocês corrompidos. Eu estou preocupado para que vocês não tenham a mente de vocês, o entendimento de vocês corrompidos. É disso que Paulo está falando. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, amados, em Cristo há simplicidade. Mas os principados e as potestades, eles atuam justamente para roubar a simplicidade que há em Cristo. Eu vou falar de algumas simplicidades que há em Cristo. A Bíblia diz que com o único sacrifício, Ele aperfeiçoou a igreja para sempre. Isso é simples. Eu creio em Jesus, Ele me aperfeiçoou e ponto. Mas eles vêm com as suas malícias, eles vêm com os seus enganos, dizendo que você tem que pagar o preço, que você tem que buscar, que você tem que se esforçar, porque se Jesus voltar e você não estiver na casa de Deus, eles roubam, amado, a simplicidade que há em Cristo.
Eles atuam justamente nas regiões celestiais que não têm tido o entendimento de que em Cristo nós estamos perfeitos. 2 Coríntios 10:3. Porque andando na carne, olha lá, porque andando na carne, não militamos, não lutamos. É o que Paulo disse em Efésios, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. E ele vai dizer, porque ainda que andamos na carne, nós estamos na carne, vivendo em um corpo físico. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas, olha lá, as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são o quê? Jejum é carnal ou espiritual? Submonte é carnal ou espiritual? Lencinho é carnal ou espiritual? Semente é carnal ou espiritual? Tudo carnal, irmão. Tudo coisa de homem inventado. Dinheiro é carnal ou espiritual? Carnal. É matéria. E Paulo está dizendo que a nossa luta, ainda que andando na carne, nós não militamos segundo a carne, irmãos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das... E aonde é que as fortalezas atuam? Na mente. As fortalezas, as hortes espirituais, as forças espirituais da maldade estão atuando na mente, nos lugares celestiais. Quem não tem a mente ativada de Cristo, vive nesse engano, na dependência desses principados e dessas potestades. Vem aqui porque eu vou botar a mão e você vai se manifestar. E o povo vai, quem é você? Eu sou o tranquilo. Não é ninguém, porque se entrar aqui é liberto pela palavra. Não há no nosso meio esse tipo de manipulação e nunca vai haver. Porque nós entendemos que esta região celestial, só quem opera é Jesus, o Cristo ressurreto. Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição. E destrói, meu irmão. Esta palavra tem poder para destruir. Ela tem poder para dar vida ao povo de Deus e tem poder para destruir as manobras desses principados e dessas potestades. E eles estão com medo. Eles estão preocupados, porque essas verdades estão chegando nos corações dos eleitos e eles estão sentindo a perda. Eles estão sentindo a falta, porque não é todo mundo que vai comer desse pagode mais não, meu irmão. Para a destruição das fortalezas. Olha aí, 2 Coríntios 10:5. Destruindo o quê? Os conselhos são onde? Irmão, vem aqui que eu vou te dar um aconselhamento espiritual. Você não sabia, irmão? Além de pastor, eu também agora sou psicólogo. Eu estudei, eu conheço a mente. Claro que eles conhecem. Virou moda, me perdoe, nada contra a ciência, nada contra, sabe, o conhecimento. Mas virou moda. Pastor de igreja, a matéria favorita dele é psicologia, para acabar de matar o povo de Deus. O povo só quer ir se reunir para ouvir a palavra de Deus. Mas tem que ter uma filosofia humana, uma psicologia. Eu tenho que te prender nesse ambiente. Ó, irmão, cuidado, irmão. Porque não está vindo mais na casa de Jeová. Aí começa a psicologia. Você sabe que nós temos que estar na posição. E o dízimo, irmão, está em falta, irmão. Eu vou ter que mandar o obreiro ir na sua casa buscar. E aí o povo fica ali manipulado. Os principados, eu sei de caso de líderes mandarem na casa buscar os 10%. Eu fico feliz, ontem à noite eu estava meditando, eu fico feliz quando eu vejo os nossos irmãos, coitados, que estavam aqui no sistema, sendo escravizado por esses principados, por essas potestades. Morando de favor, morando de aluguel. E quando ia cuidar em comprar um terreno, os pastores fechavam a cara, porque deixou de dizimar. E começava a dar de indireta nos púlpitos. E hoje eu vejo os meus irmãos chegando aqui com carro próprio, ô glória!
Casa própria, todo mundo desfrutando, reinando em vida. Por quê? Porque os lobos não têm mais domínio sobre os seus bolsos. Os principados e as potestades não mandam mais em você. E eu fico feliz com isso. Vá perguntar um lobo desse. Esses principados e essas potestades, eles só querem ter. Você tem que vender picolé geladinho, mas tem que trazer o da casa de Deus. Pare com isso, vocês são principados e potestades, atuando ainda nessas mentes, mas a palavra de Deus vai libertar. Porque é para isso que ela serve, ela funciona lá. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus, irmão. E levando cativo todo o quê? Entendimento à obediência de quem? Cristo. Então as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta, não são carnais. Elas são poderosas em Deus. O conhecimento da palavra de Deus, uma mente ativada em Cristo Jesus, você tem ferramentas, você tem armas espirituais para destruir as fortalezas, os conselhos, altivez, autossuficiência. Destruir altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então essas pessoas estão tendo o quê? O entendimento destruído. Nós sabemos muito bem disso. Na religião você não pode pensar. Você não pode discordar da liderança. Porque se você discordar de alguma coisa, eles já vão usar de psicologia espiritual. Não toqueis no ungido. Aí o crente, rapaz, eu vi meu líder ali, distorcendo ali a palavra, ele falou uma coisa que não é verdade, mas quem sou eu, né, irmão? Aí muitos estão sofrendo. Quem sou eu, né, irmão? Eu, irmão, me levantar contra o ungido do Senhor? Me levanto, cambada de ladrão. Filhos de Belial. Vocês estão dando rosa, enganando o povo de Deus. Você que vai me ouvir, você que não conhece ainda a verdade de Deus em Cristo para ser liberto. Parem de ficar buscando rosa do puxamento espiritual. Isso não existe. Pastor, irmão, mas o pastor me deu aquela rosa e ela estava linda, cheirosa. Aí eu levei para casa e ele garantiu que os demônios da minha casa, os espíritos, iam ser tudo atraído para aquela rosa, porque aquela rosa é ungida, aquela rosa é orada, e tudo que há de mal na sua casa vai tudo para a rosa. E eu disse a ele: pastor, qual é o sinal desta palavra? Ele disse: a rosa vai murchar. Vai aí, procura aí um galho de planta, alguma coisa, e corta para você ver. É claro que vai murchar, irmão. Cortou a vida. Você interrompeu o natural da planta, da rosa. É claro que vai murchar. Não, mas murchou porque está carregado de demônio. Aí depois leva aquela rosa para o pastor queimar no monte. Os principados e as potestades atuando nas regiões celestiais. Mas nós precisamos destruir esses conselhos, essas altivez, essas fortalezas, né, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, o conhecimento de Deus diz assim, mas eles não aceitam. Eles querem estabelecer a sua própria justiça. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós fomos chamados para levar cativo, preso, a nossa mente, a nossa região celestial em obediência a Cristo. E Paulo disse: ainda que desça um anjo do céu, vem anunciar outra mensagem, outro evangelho, ele é o quê? Maldito, anátema, nós não recebemos porque a nossa mente está cativa, presa em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1.
Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Se você já foi ressuscitado com Cristo, você deve buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha lá, 2. Pensai em quê? Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Eu vou hoje porque hoje o pastor disse que vai... É hoje que o pastor vai distribuir... Tu não sabia, irmão? Não, o quê? É hoje que ele vai distribuir a máscara ungida. Coronavírus está repreendido, porque na minha igreja tem máscara ungida. Mentirosos! São os principados e potestades. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, irmão. Paulo disse: se nós pensarmos e buscarmos apenas as coisas da terra, são os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens, pessoas que estão aí supostamente buscando a Cristo em objeto, em coisa, em elemento, em misticismo. Cristo é Espírito, Ele habita em nós e nossa mente é essa região celestial onde Ele atua em cada um de nós. Não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém? Olha aí, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo. Não se conforme com este mundo. Não tome a forma, não vos moldeis a este mundo. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso... Olha lá, região celestial. O vosso entendimento precisa ser renovado aí nessa região celestial, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Do pastor. De Deus, irmão. Uma vez que você tem esse entendimento salvo, uma vez que você tem essas faculdades exercitadas na verdade, uma vez que você tem a mente de Cristo ativada em você, essa região celestial cativa, presa em Cristo, não tem principado nem potestade que te manipula mais. É o que Paulo disse lá aos Romanos: em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E nós já esmagamos esses principados e essas potestades debaixo dos nossos pés, porque sobre as nossas vidas eles não têm mais poder e eles não reinam mais sobre nós. Que a vontade do Senhor é boa, perfeita. Ela é boa, agradável, perfeita. Essa é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E Deus quer que você experimente essa vontade dele. Deus quer que você conheça, mano. Deus quer que você tenha conhecimento. Olha lá. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o mantimento sólido, o alimento, né? É para quem? Para os perfeitos. E quem são os perfeitos? O texto vai continuar. Os quais, em razão de quê? Do costume, irmão. Tem que ter costume de examinar, de procurar, de se informar. Esses abençoados que não abrem as escrituras, tudo que o homem lá na frente diz, eles dizem amém. Deus disse que hoje ele vai me dar uma palavra no monte. Aí eu... Amém. Aí quando é a noite, o abençoado chega. Para não chamar de maldito logo na cara. Eu estive no monte, aleluia. Arabaxarabará. E Deus me deu uma palavra. E ele disse... Ele disse o quê, irmão? E o Deus dele disse a ele que ele vai atuar nas regiões celestiais, enganando o povo de Deus. E o crente, com a Bíblia aqui do lado do banco, mas tem preguiça, não tem costume, ó, não examina. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm o quê? Os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como
Isso é mal, eu não recebo. Isso é bem, vem de Deus, eu recebo. A mente exercitada no conhecimento da palavra de Deus vai te dar discernimento. O homem natural, ele pode ser religioso. Mas eu não sou natural porque eu tenho 30 anos de igreja. Tu tem 30 anos de religião. É natural. O homem natural não é como eles usam. O homem natural, irmão, é aquele que não é evangélico. O homem natural, irmão, é aquele que não paga o preço de madrugada, de jejum e oração. Isso é homem natural. Não. O que Paulo está falando lá para os coríntios, e Paulo sabia muito bem disso, que o mesmo disse, vocês não são espirituais, vocês são carnais. Vocês não estão preparados para comer mantimento sólido. Eu tenho que dar leite para vocês. Então o homem natural, ele não consegue discernir nem o bem e nem o mal. Então o que os homens dizem aí, em nome de Deus, eles recebem como verdade. E aí, esses principados e essas potestades estão aí manipulando essas mentes aí. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Efésios capítulo 1, versículo 16, olha lá. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E Paulo estava sempre orando pelos Efésios e lembrando. E o que seria, o que era que Paulo estava pedindo, né, a Deus? Orando pelos Efésios. Pedindo a Deus o quê? 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê nesse momento de Covid-19 muita saúde, muito carro, muita casa. Paulo não perdia tempo com essas coisas, amado. Coisas do mundo. Paulo disse, o viver é Cristo. Morrer é ganho. Jó disse, Deus me deu, Deus levou. Não saí do ventre da minha mãe, não voltarei para lá. Porque essas pessoas se preocupam, estão tão aprisionadas nas coisas deste mundo. E eles dizem, Jesus está voltando. E por que eles continuam construindo os seus impérios? Por que não vendem e dão aos pobres? Mas já que Jesus está voltando para eles. Porque eles estão aí construindo catedrais, mansões, templos luxuosos para ele. Porque eles são os próprios deuses nesses lugares. Eles são os próprios principados e potestades nesses lugares. Se Jesus está voltando, como eles entendem que é de uma forma literal, física, eles deveriam aproveitar a situação do nosso país agora e sair distribuindo as suas riquezas. Já vista, tem um bocado aí que está perto de bater a caçuleta. Aproveita logo e faz isso. Não pode fazer. Eles não conseguem fazer. Eles seguiram o caminho de Balaão. Venderam os seus ministérios. Foram comprados por prata e por ouro. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu, na região celestial, na tua mente, o espírito de sabedoria e de revelação. Porque se Deus não der, meu irmão, os principados e as potestades estão aí ainda atuando nas regiões celestiais. Essas hortes, essas forças espirituais da maldade estão atuando. Pecou? Tem que confessar para mim. Pecou? Tem que subir escada de joelho. Pecou? Tem que vir, confessa para mim que eu vou interceder por você. Porque é assim que eles fazem. Porque eu vou pedir a Deus assim, Senhor, escreve o nome do Dagoberto no livro da vida. Então as pessoas vivem manipuladas por esses principados e por essas potestades. As pessoas não andam com a sua própria mentalidade em Cristo. Eu sei discernir o que é certo, o que é errado.
Eu sei o que agrada a Deus, o que não agrada. Eu sei o que é obra da carne, eu sei o que é obra do Espírito. Eu sei o que é santo, eu sei o que é profano. Eu entendo, eu tenho uma mente exercitada no conhecimento. A minha mente é mente de Cristo. Eu sei que Ele habita em mim. Ele é meu pastor, Ele é Senhor sobre a minha vida. E essas pessoas que têm essa mente ativada, essa região celestial, limpa, purificada, onde principados e potestades não governam mais, mas exclusivamente um que é Cristo, eles não caem mais nessa, irmão. Eles não se submetem, como disse Paulo, nem por uma hora. E Paulo dizia que orava para que Deus desse, em seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. E Ele tem nos dado, não para nos exaltar, mas para que o nome dEle seja engrandecido. Deus tem dado esse espírito de sabedoria e de revelação, porque é o próprio Deus que habita em nós, amém? Olha aí, 18. E para quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A tua mente, o teu entendimento tem olho? Não, então isso é uma força de expressão, é que você teve o teu entendimento iluminado. Aquilo que estava em treva, agora está onde? Na luz. É por isso que Paulo fala lá no texto inicial, que essas hostes espirituais da maldade estavam atuando nos lugares celestiais e eles eram hostes das trevas, do engano, da escuridão. Mas uma vez que você teve os olhos iluminados, os olhos do teu entendimento foram iluminados, você não está mais em trevas, você está agora em Cristo, na luz. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos... Você é rico, irmão. Você é rico da glória e da graça de Deus. Você é rico do poder de Deus que opera em nossas vidas. Ter os olhos iluminados é uma riqueza que ninguém pode tirar mais da tua vida, irmão. Ninguém rouba mais o teu conhecimento em Cristo Jesus. Muitos estão negligenciando, dando vazão à sua vontades, paixões da carne. Mas o entendimento que Deus colocou aí, nessa região celestial, ninguém tira mais. Olha aí, 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder de quem? No texto aos Efésios, Paulo disse que havia hostes, forças espirituais da maldade. Mas agora a força que atua em nós é a força e é o poder de Deus. O poder de Deus que opera em nós. Efésios 1:20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Efésios 1:21. Acima de todo o quê? Todo principado e poder e potestade. Observe, amado, que acima de todo principado e poder e potestade está quem? Cristo. Cristo está acima de todo principado, toda horte espiritual, todo poder e toda potestade e domínio, e todo nome que se nomeia não só neste século, no século que Paulo se referia, não só nesse século nosso, 21, mas em todos os séculos, em todas as gerações, o nome do Senhor, o Cristo ressurreto, está acima de todo principado e toda potestade e todo domínio. O único que te domina é o Espírito. O único que deve te dominar é o Espírito. Colossenses 2:8. Tende cuidado. Tenha cuidado. É o que Paulo aconselha aos Colossenses. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio de quê? Olha lá. Filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos da onde? Do mundo, e não segundo Cristo.
Paulo disse: tomem cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Não, você é meu. Você pertence a esta congregação. O seu nome está aqui no livro dos membros, irmão. Um abençoado uma vez me perguntou: irmão, como é esse processo do ministério de vocês? Vocês têm um caderno de membria? Eu falei: como? Você não tem um caderno de membro lá? Eu falei: meu irmão, eu vou perder tempo ficar anotando o nome de pessoas que são de Deus como se fossem minhas? As pessoas são de Deus, por que eu quero o nome de... eu posso até anotar o nome de alguém aí para desejar um feliz aniversário, para algum outro tipo de situação. Mas para dizer que... não, você pertence aqui. Aqui. Olha lá, você está... não, oxe, não. Você não vai para outro lugar não, porque você já está aqui na minha gaiola. Só falta dizer isso, não podem dizer. Vocês estão aqui há 25 anos. Vocês têm que tomar cuidado, porque a Bíblia fala que vem aí os lobos e vão arrebatar as ovelhas. Olha, eles começam a distorcer. Mas eles mesmos estão sendo lobos. São eles que estão arrebatando para si o povo que é de Deus. Não, você é membro aqui nesse ministério, você foi batizado aqui, você foi consagrado aqui, você foi ungido aqui, você foi apresentado aqui e você foi roubado aqui. E tem que morrer lá. Você não pode andar sem eles. Você não pode pensar sem eles. Por quê? Porque eles são principados e potestades sobre as vidas das pessoas. Aqui é como Cristo disse: você entra, se alimenta e sai, porque você é livre no Senhor Jesus. Ele que disse: as minhas ovelhas. Ele que disse, era a linguagem lá dos hebreus: as minhas ovelhas entrarão, vão se alimentar, vão ceiar e vão sair. Vocês não estão escravizados pelos homens, vocês estão escravizados pelo amor eterno de Cristo. E Paulo disse: tome cuidado. Observe que Paulo não estava querendo que ninguém fosse seguidor dele. Mas as pessoas aí, esses principados, querem que as pessoas sejam seus seguidores. O que eles dizem tem que fazer. Paulo disse: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas. Irmão, mas tem malandragem nesse meio. Eles pisam nas pessoas, eles maltratam as pessoas. E quando as pessoas dizem assim: sabe de uma? Não aguento mais. Eu acordei com a minha camisa ao avesso. Eu não vou mais viver nessa escravidão. Aí eles vêm com as sutilezas. Não é bem assim. Você entendeu errado. Não, vamos conversar. Quantas vezes já fizeram isso conosco, hein? E muitas vezes nós cedíamos. Mas até que um dia que Deus disse: chega! Basta de engano, quem manda na vida de vocês sou eu. Não é bem, você entendeu errado. Aquela bronca que eu lhe dei diante de todos, eles fazem isso, né? Eu tive que expor vocês, mas foi... Aí amor fingido. Foi por amor que eu fiz isso. Mentirosos, hipócritas, fariseus. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Depois, mas é isso que eles fazem. Esses principados e essas potestades, eles pisam nos filhos de Deus, mas os filhos de Deus estão agindo como criança, depois eles vão lá com bombom. Serenata de amor. Toma, vem. Aí ele vai... pastor, glória! Irmão, por que, irmã? Eu tinha me levantado contra o ungido de Deus, mas Jesus puxou minha orelha, mandou eu ir lá e pedir perdão de joelho. Não é que o pastor me deu até um bombom? Eu vou lá, eu vou sim. Mandar eles tomarem vergonha na cara e se converterem. Porque se fosse para agradar homens, não seria servos de Cristo.
Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Eles estão dominando com os rudimentos do mundo. Isso pode, isso não pode, isso come, isso não come, isso vai, isso não vai. Você pega rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo não está nessa bagunça. Cristo não está nesse comércio da fé. Cristo não está nessa teologia da prosperidade. Cristo não age nessas coisas, irmãos. Mas é claro, eu uso o nome de Jesus. Todo poder e autoridade está no nome de Jesus. Então as pessoas precisam submeter a mim, porque eu estou falando em nome de Jesus. Ó, você tem que ter as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal, porque nem tudo que reluz é ouro. Paulo disse, eles se transfiguram de apóstolo de Cristo, mas são ministros de Satanás. 10, Colossenses 2:10. E estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Aleluia. Nele, em Cristo, você está perfeito, porque Cristo, ele é o cabeça de todo o principado e de toda potestade. Irmão, os principados e potestades estão atuando nas regiões celestiais. Cristo é o cabeça de todo principado e potestade, e nele nós estamos perfeitos. Nele você está perfeito. Não importa quem esteja atuando aí. O que importa é quem está atuando aqui, aí na tua mente, nessa região celestial. Estamos perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. 15. Mais um texto distorcido pelo sistema. E despojando os principados e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Eles pegam esse texto. Olha que contradição. Eles pegam esse texto e diz que Jesus na cruz, ele despojou, ele destruiu, ele aniquilou, ele de alguma forma executou uma obra perfeita contra os principados e as potestades e o expôs publicamente, triunfando, vencendo em si mesmo. Mas como é que vocês leem esse texto dizendo que Jesus fez isso e depois vocês mesmos continuam dizendo, cuidado com os principados e as potestades? Percebeu o equívoco? Eles leem isso aqui, como eu vou ler. Colossenses 2,15. Está escrito assim, e despojando, não é que vai despojar. Não é que vai tirar as forças, tirar as armas. Paulo está fazendo uma analogia como um despojo de guerra, que alguém vence um reino e toma os seus despojos, suas riquezas, suas armas. Então Jesus despojou, e despojando os principados e as potestades. Então Jesus foi lá, venceu os principados e as potestades, despojou, tirou todas as suas forças, as suas riquezas, as suas armas. Venceu? Venceu. E os expôs publicamente. Bom, se Jesus os expôs publicamente, então não pode ser espíritos. Uma coisa que é pública, todo mundo vê. Como é que eu vou dizer que principado e potestade aqui são seres espirituais? Então Jesus, ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente. Publicamente. Deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu todos eles, despojou, apresentou os derrotados.
Era disso que ele estava falando. Venci. Ele apresentou os derrotados publicamente, triunfando em si mesmo. Mas eles dizem não, isso aí são seres espirituais que Jesus despojou, né, irmão? Mas será que despojou mesmo? Eu tenho dúvida se ele despojou. Despojou, irmão, porque principados e potestades aqui eram aqueles poderes que estavam atuando na época de Jesus. Olha lá, 16. E aí você vai entender aqui que principados e potestades não são seres invisíveis, mas eram pessoas que tinham poder sobre as pessoas, influenciava as pessoas. Olha lá, Colossenses 2,16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Ninguém ali é espírito das trevas? Claro que não, irmão. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são quê? Sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de quem? Amém? O corpo é de Cristo, irmão. Ele despojou os principados e as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Aí ele vai dizer para esses principados e essas potestades que ele expôs na cruz, ou em si mesmo. Portanto, ninguém, está falando de pessoas, está falando de uma doutrina, está falando de um governo, está falando de um poder, está falando de um principado que dominava aquelas pessoas ou aquelas regiões celestiais antes de Jesus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer. E aí nós vemos, amado, um que era um principado também para o judeu. Quem? Moisés. A lei de Moisés. A lei de Moisés era um governo, era um principado, era uma potestade que atuava nas regiões celestiais, nas mentes das pessoas. E eles diziam o quê? Tem que comer, tem que beber, tem que participar das festas, precisa guardar os sábados. Como, irmão? Ninguém vos julgue, portanto ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque isso tudo são sombras, era tudo sombra. Jesus venceu todos os principados e todas as potestades e disse: agora, ninguém te julgue porque você não dá o dízimo religioso, ninguém deve te julgar porque você não guarda o sábado de 24 horas, ninguém te julga mais porque você não faz jejum. Ninguém te julga, porque Jesus venceu, expôs publicamente todos os principados e potestades. 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quando a sua carnal compreensão está inchada, está cheia, você não sabe discernir o bem e o mal. Quando a sua carnal compreensão está infectada, contaminada, você não sabe comparar coisas espirituais com as espirituais. Paulo está falando disso. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Tem uns que até choram, né? Ajude a obra do Senhor. É um socorro para a obra do Senhor. Que obra do Senhor, irmão? São principados e potestades roubando o povo de Deus. 19, Colossenses. E não ligado à cabeça, porque a cabeça é quem? É Cristo. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de quem? De Deus. Quem dá o crescimento é Deus. O apóstolo disse: Apolo plantou, eu reguei, mas Deus deu o crescimento. Quem dá o crescimento é Deus. E quando nós estamos ligados à cabeça, da qual todo o corpo, a igreja de Cristo,
provida e o quê? Organizada pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu... Olha lá, na tua mente, nas regiões celestiais. Porei as minhas leis em seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Já estava profetizado, Paulo está falando aqui de uma profecia de Jeremias, e isso aqui já era uma realidade na época de Paulo. Paulo já estava no pacto da graça, estava falando para os hebreus que ainda não tinham compreendido esse mistério. Paulo estava dizendo, já estava profetizado, porque esta é a aliança que depois daqueles dias, que dias depois da cruz, irmão, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Olhe lá, 10:16 Hebreus. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Essa é a região celestial em Cristo. Está tudo aqui em você. As leis do Espírito de vida está em você, não está na boca de um homem, já está dentro de você, no teu entendimento, porque você tem a mente de Cristo. Olha lá, Efésios 3:10. Para que agora, uma vez que Ele já colocou essas leis no nosso entendimento, uma vez que Ele já colocou essas leis no nosso coração, agora como igreja, o que é que acontece? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Os céus precisam saber que a igreja glorifica aquele que é cabeça de todo principado e potestade. O céu e a terra estão unidos, amado. Quando os céus olham para a terra, ou seja, quando a criação, a multiforme graça de Deus, por intermédio da igreja que recebeu essa sabedoria, os céus testificam que Ele está acima de todo principado e toda potestade. Olhe lá. Agora imagine, amado, Deus na sua glória, olhando e vendo os filhos de Deus sendo manipulados. Imagine, amado, Jesus, mas eu não venci todos os principados e potestades? Eu não expus os principados e potestades? Por que é que os meus filhos ainda estão vivendo debaixo de principados e potestades? Por quê? Porque falta o conhecimento. Porque a igreja que deveria estar firmada na verdade, estão firmadas em homens mentirosos, homens gananciosos, homens manipuladores da palavra de Deus. 3:16. Para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O teu espírito está unido ao Espírito de Deus. O teu homem interior, tu és um só espírito com o Senhor, amém? Olha lá, Efésios 3:17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Deus quer que nós venhamos compreender perfeitamente. 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tem mais? Efésios 4:13, e nós encerramos. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao
conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos. Então, amados, o único principado, a única potestade que pode atuar nessa região celestial, chama-se Cristo Jesus. Amém? Ele é o cabeça de todo principado e de toda potestade. Nós não reconhecemos outro principado, nós não reconhecemos outra potestade, ainda que existam por aí principados e potestades, sejam no meio político ou religioso, mas nas nossas vidas, o único que rege, o único que direciona, o único que governa, chama-se Jesus Cristo, e é Ele que habita, é Ele que atua na nossa região celestial, como cabeça de todo principado e toda potestade. Amém? Graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênção.